também desorientar e interpretar de uma certa forma por uns e de outra maneira para outros. Palavra essa a qual o Senhor vem nos revelando de uma forma diferente. Então, o que eu quero hoje trazer rapidamente para mim e para você é isso. Fé. Nós, como servos do Senhor, precisamos exercitar a nossa fé. Estava preparando de discutir esse texto a qual nós lemos, a qual um certo homem, quando vê Jesus, ele vai até o Senhor e começa a relatar algo muito interessante. Começa a falar para o Senhor que o seu filho se jogava no fogo e logo depois nas águas. Esse filho era atormentado, era o látigo, como se diz a palavra. E o interessante é que esse homem relata que levou o seu filho até um discípulo de Jesus. Só que nenhum deles conseguiu curá-lo, ou expulsar o demônio que estava naquele jovem. E Jesus, no seu relato, ele vem dizendo isso aqui. Se nós tivermos uma fé, ou ele tivesse a fé, o tamanho do grão de uma mostarda, irmãos, e eu fui pesquisar um pouco sobre a questão do grão da mostarda, né, irmãos? Parecia que já sabia que estava hoje com oportunidades. Na verdade, já eu confesso para meus irmãos, eu não estaria aqui hoje. Não posso ser hipócrita e mentiroso, pastor Alves. Nós que trabalhamos, a gente sente muitas horas nosso corpo físico impede de um descanso. E o que aconteceu, hoje eu falei para minha esposa, eu cheguei, porque ontem, irmãos, eu cheguei 8 e não, por isso não vi na escola, viu? Cheguei na loja aqui 8h30. Ontem foi um dia bem atribulado, bem complicado, mas eu vou falar para os irmãos, o Senhor nos levou e nos trouxe em paz. Porque, irmãos, rapidamente aqui, fechando um parênteses aqui para nós, ontem eu nunca vi isso na minha vida. Quem conhece do Rebouças sabe que ele só tem mato. Apareceu um corpo imenso atravessando o meio da pista. Aconteceu um acidente. Nós paramos, irmãos, é uma coisa de Deus. Nós paramos o carro deu um defeito. Paramos o carro, o corpo surgiu do lado, atravessando o meio do turno. Uma moto veio e conseguiu parar, bateu e foi aquela loucura ali. Nós tentamos conseguir me parar, não conseguimos. E eu entendi, depois ligamos o carro funcionou normalmente, chegamos em casa com a glória de Deus. Tivemos alguns imprevistos no nosso trabalho, algumas coisas que acontecem normal, mas eu vejo que a mão do Senhor está conosco todos os dias. Meus irmãos, e quando eu fui pesquisar um pouco, uma pequena coisa que eu pesquisei sobre o grão de mostarda me chamou a atenção. Que o Senhor Jesus, quando ele fala para os seus discípulos sobre a questão do grão de mostarda, ser pequeno, que é um dos grãos menores, as sementes menores que existem, ele não estava falando sobre a questão da pequena, pelo pequeno grão, mas ele estava dando alguns, para nós vermos entender que o grão de mostarda, eu estava pesquisando, você pode pegar ele, tentar quebrar ele, que ele não quer. Você pode tacar ele no fogo, que ele não quer. Você pode deixar ele dentro de uma água, que mesmo assim nascerá uma árvore, um fruto. O que eu quero dizer, o que o Senhor estava querendo dizer para o discípulo, e diz para nossas vidas, irmão, não é só uma pequena fé que você tem que ter. Se você tiver essa mínima fé, grandes coisas vocês vão fazer em meu nome. Se nós exercitarmos a nossa fé. Mas apesar disso, se mesmo você for pisado, você for humilhado, não se preocupe, porque o Senhor, Ele é contigo. Ele está nos ensinando que você pode ser passar no que você passar, mas Ele é contigo. Irmãos, interessante é mais uma coisa. Eu peguei, vou deixar para o meu professor aqui, que a semente da mostarda, ela não se mistura com outra semente. Ela não precisa de outra semente para germinar. Ela é chamada de híbrida. Ela tanto ela pode germinar no calor, quanto na água, como no seco. Algo interessante. Olha o que
chamei vocês. Vocês não podem se contaminar com o outro. Interessante, irmão. Se a gente for pesquisar as coisas que o Senhor deixou para nós, irmãos, é grandioso. Como Deus ele é sábio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu achava que temos nada, só falava da pequena semente que ela era. Irmão, se você for pesquisar mais, você vai descobrir muitas mais coisas. Além do aroma que ela tem, ela é peculiar na área culinária. Quem é cozinheiro sabe, ela tem um paladar diferente de outras coisas. Interessante. Como a palavra de Deus nos fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Irmãos, o sal, quando você vai fazer um alimento, ele não pode ser de mais e nem pode ser de menos. Ele tem que ser na ponta certa. E essa mostarda, ela tem algo diferenciado. Entenda o que o Senhor está falando comigo e contigo. Não é só exercitar uma pequena fé sua, mas é se separar. E não importa o que estão falando de você, se estão utilizando, não importa se vão tacar você dentro do fogo, não importa se você vai ficar dentro da água, não importa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu fui pesquisar algumas coisinhas aqui sobre a questão da fé. Glória a Jesus. Em Mateus 21 diz assim, versículo 22. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito a figueira, mas até se a este monte disse: ergue-te e precipite no mar, assim será feito. Irmãos, todos conhecem a passagem aqui daquela mulher do fluxo de sangue, não conhece? Muito interessante, muitos pregadores já vi falando disso, falando agora que o pastor Alves já trouxe uma grande ilustração sobre essa palavra, mas interessante é que a Bíblia é bem clara em relatar que aquela mulher não estava sozinha. Havia o quê? Uma multidão ao redor dela. Mas interessante que no meio desta multidão, através da fé dela, se tão somente eu tocar nas vestes, eu serei o quê? Irmãos, quando essa mulher toca nas orlas ou na veste, na parte baixa da roupa de Jesus, automaticamente o seu sangue estanca, essa mulher vai ficar curada. E a Bíblia nos relata que ela já tinha gastado o seu dinheiro quase todo ou todo com tentativas de curar-se. Só que através da fé dela, louvado seja o nome santo do Senhor, ela tocou. E quando ela toca, a Bíblia nos relata o que acontece. O Senhor Jesus ele faz o quê? Ele para. Alguma coisa está acontecendo diferente. Ela não chamou atenção por estar gritando, por estar falando algo, mas ela fez algo diferente, presbítero. Ela tocou de maneira diferente no Senhor. Uma fé que talvez nenhum daqueles que estavam olhando aquela multidão tinha. Mas ela tocou, e ela tocar, ela foi curada. Então, irmãos, o que eu quero trazer hoje, quero que você exercita isso na sua vida. Hoje é o culto da família. Então não importa se muitas das vezes a gente está orando e parece que as coisas não estão acontecendo, persevere, continue, tenha fé. Porque, irmãos, a nossa fé, a gente é dado como louco, né? Como dizem por aí, somos taxados como louco porque nós cremos em algo que nós não vimos. Mas olha o que diz aqui, ó, em Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se... É isso. Mas eu tenho certeza que eu e você não estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus, nós temos a nossa fé no Senhor. Então, irmãos, hoje a oratória para a nossa vida é fé. Exercitar a minha e a sua fé.
Porque, irmãos, nós seres humanos, nós temos uma coisa que assim, quando as coisas começam a dar errado, a primeira coisa que nós colocamos na nossa mente, poxa, estou em pecado, estou errado. Nós começamos a nos acusar sem mesmo esperar a resposta do Senhor. Então, às vezes, nós temos que ir aguardar, orar, prossiga na sua oração. Espero que o Senhor vai te dizer, porque, irmãos, através da sua fé, nós vamos fazer grandes coisas. E através da nossa fé, nós vamos trazer a nossa família, a nossa casa para o Senhor. Mas, poxa, eu estou orando, não está acontecendo, irmão. Existe uma batalha. Quem já leu aqui sobre a Daniel, né? Muitos falam até campanha de Daniel de 21 dias, na verdade. Você pensa que é fácil? Não é fácil, não. Se fosse fácil, irmão. Deus nos escolheu como expressão, perdão da expressão da palavra, Deus nos escolheu de frouxo. Deus escolheu de pessoas valentes, corajosas. Não é verdade? Como você pensa quando você está lá orando, você está lá buscando uma dor alto na sua vida, um propósito que você colocou, você acha que não existe uma luta espiritual para que essa bênção venha chegar na tua vida? Mas é necessário você continuar. Livro de Êxodo, capítulo 14, no seu versículo 14, se não fala a memória, vai dizer: Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que façam o quê? Então continua, irmão. Não precisa, não desista, não, sabe por quê? Porque é uma batalha travada, irmão. E eu costumo dizer, meus irmãos, que assim, eu sempre falo que nós somos remanescentes. Né? Remanescente, todo mundo sabe o que é aqueles que passou pela guerra, passou pela luta, mas está aí de pé. Então nós somos remanescentes, sabe por quê? Porque se você parar agora e fazer uma alta-análise do que você passou no passado, você vai falar: poxa, não é para estar aqui, mas a fé que você tem no Senhor tem sustentado você de pé. Se eu parar e ver, cara, mas eu passei por aquilo, não é para estar aqui, mas a fé que nós temos, às vezes, é pequena. Ela é pequena, mas ela está chegando até o Senhor. Não importa como você está, não importa como você está orando, mas se você tiver fé, irmãos, esse grão de mostarda, ela é tão interessante que ela é uma semente muito pequena, né? Mas ela começa a se tornar grande em tão pouco tempo. Todo o processo de crescimento tem batalha. Eu nunca vi ninguém chegar. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou pegar meus irmãos em questão. Pastor Robson, vai estar aqui hoje como pastor. Pastor Josias, vai estar ali como pastor. Como foram os processos? Presbítero, o processo que vocês passaram e ainda passam para estar aqui. Tudo é um processo na nossa vida. Se não tiver, irmão, você não tem história para contar. Eu costumo dizer que tem muito crente hoje em dia, me perdoa o que eu vou dizer aqui, mas parece crente de cristal. Você não pode falar nada que está magoando, é entristecer. Mas sabe o que é isso? Aí eu vou falar que nosso professor fala que é falta da leitura, é falta da palavra. Aquele que se alimenta da palavra de Deus, irmão, está alicerçado na rocha de Cristo Jesus. É isso. Então, irmãos, nós estamos cada dia que passa, as coisas estão ficando mais difíceis para a nossa vida. Tá? Está ficando mais difícil agora na distante. Nós estamos a liberdade, estamos aqui. Mas deixa eu lhe comunicar algo. Leis, todos os dias ou todos os meses, estão sendo tramitados, daqui trabalho com deputados, estão sendo tramitados, como é que se diz, né? Fala, tramitando dentro do Senado, para que venha ser aprovado, sabe por quê? Para que você não possa descer mais da sua fé. Você sabia disso? Está sendo lá, irmão, só que tem uma bancada lá que está pelejando contra isso. Meu Deus! E homens e mulheres de Deus que estão lá dentro. Estão pelejando para que você não faça, pessoas estão lutando para que você não possa vir mais dar o Senhor. Uma coisa que eles já conseguiram. Você não pode ir em certos lugares para fazer culto livre. Sabe o que eles alegaram? A sujeira com os crentes de Deus. Se você for lá e fazer isso, você vai estar sendo dado. Se falar
exatamente. Quando as crianças você está arriscado ser processado. A intolerância é religiosa. Então nós temos um livre, o véu foi ser rasgado de alto a baixo, mas nós temos liberdade de falar com o Senhor e exercitar a nossa fé. Então exercita a sua fé no Senhor, costumo dizer por aí, né? Não olha para o tamanho que tem, mas olha para o Deus que você serve. Irmão, só olha para o Deus que você serve. A palavra do Senhor vai nos dizer em Lucas, capítulo 1, no seu versículo 13, o anjo aparece a Zacarias e fala para ele: Zacarias, as suas orações foram o quê? A sua mulher Isabel dará a luz. E o que a Bíblia fala para a gente que essa mulher é uma menina de 20 anos? Porque ela nem te ensina. Hoje seria impossível. E mais um pouquinho à frente, vai relatar sobre o que? O nascimento de quem? Do nosso Senhor Jesus. Uma mulher que nunca teve contato com o homem, mas foi agraciada pelo Espírito Santo do Senhor. E ali veio o nosso Salvador Jesus Cristo para salvar aquele que havia perdido. Aí Lucas capítulo 1, versículo 36 vai dizer o quê? Porque para Deus? Então creia no Senhor teu Deus. Nós estamos dando aqui hoje uma conversa para nós exercitarmos a nossa fé. Poxa, irmão, eu estou orando para isso aqui, irmãos. Eu não estou aqui sendo professor e querendo ensinar ninguém, porque tem pessoas muito mais diferentes do Evangelho do que. Mas quando você orar ao Senhor, tem uma oração específica, continua naquela oração. Porque a gente tem a mania de orar por algo, às vezes as coisas não acontecem e a gente já pula para outro. Aí esquece daquilo que a gente está orando. Faça a sua oração específica. Eu quero a libertação do filho, eu quero a libertação do esposo, eu quero isso, eu quero então, ser específico naquilo. Amém, meus irmãos? Amém. E outra coisa aqui, eu vou pedir ajuda dos meus irmãos aqui, estamos numa conversa, amém? O pastor Rosa, o pastor José Escrevistável, o pastor Emílio Massi, que é o meu professor. A gente tem uma coisa de errado, você sabia disso? Quando nós vamos orar ao Senhor, e nós pegamos e, poxa, eu vou fazer um propósito para Deus abrir uma porta de emprego para mim. Sabia que isso é errado? E isso, irmão, você vai falar do destino tal. Qual é o propósito da oração? Nós chegamos lá, correto? Você vai fazer uma oração. Você vai fazer um propósito. Eu quero a libertação de um esposo, de uma esposa. Amém? Mas quando você for apresentar o seu sacrifício ao Senhor, você não coloca isso como primícia, não. Porque eu entendo que quando você vai dizer, eu vou orar, Deus vai Deus me dar um carro, eu vou orar, Deus vai Deus me dar uma casa, eu estou colocando barganha com Deus. Mas uma vez que eu sacrifico meu corpo a Deus e dar um propósito de oração, eu posso sim estar incluindo essas petições ao Senhor. Deu para entender, irmão? Eu vou orar ao Senhor para Deus me dar uma casa. Vou lá fazer 7 dias de propósito de oração. Mas em cima daquilo, não faça isso. Eu posso separar, Senhor, durante 7 dias para ti. Porque eu sei que através da minha fé, o Senhor vai ouvir. E nesse trâmite, você apresenta as suas necessidades ao Senhor. Você ora ao Senhor, Senhor, eu preciso de uma porta de emprego, Senhor, eu preciso do Senhor ligar. Mas não bote isso como premissa. Coloque o seu
É uma legitimidade, é uma que você vai tirar toda vez. Não gosto de ter pessoas que não podem, eu gosto, não vai, eu gosto, mas ali que eu faço, irmão, vai você conversar com Deus, expressar, rasgar o seu coração diante do Senhor, e exercitar a sua fé, e ter a certeza de uma coisa, que Ele vai ouvir, porque Deus ouviu a minha oração, mas dentro do quarto, eu senti a pessoa física de Jesus do meu lado, eu me assustei. Há uma coisa, uma experiência que eu tive, que eu falei, que isso foi uma maluco? Minha esposa tinha saído para a casa da mãe dela, que era filha da sogra, fechei ali a porta do quarto, fechei tudo, acabou, eu fiquei sozinho dentro. E estava numa situação em que eu não conseguia nem dobrar os joelhos e falar, eu só chorava de soluçar, dentro do meu quarto, tudo trancado. E eu falei, Senhor, se é o que o Senhor quer para a minha vida, se eu faço uma disso, se eu faço um mover, não. Eu dei um pulo da cama, eu sentia que eu estava afundando para o lado. Eu pulei, eu olhei aquele negócio assim, o que é isso? Mas aí eu me liguei rapidamente, falei, o papai está me visitando. Fechei meu olho, irmãozinho, e assim, olha, estamos diante do altar do Senhor, não podemos mentir. Irmãos, o Senhor ele chegou para mim, colocou a mão no meu peito, e anunciou para o meu filho, não temos, eu sou o último. Irmãos, eu chorava como criança, mas o joelho se dobrou. E uma semana depois o milagre aconteceu. Desse jeito. E aí? Será que Deus estava com a oração? Irmãos, eu estava com o meu coração quebrantado, eu estava com o coração triste, mas o Senhor me ouviu a oração. Muitas das vezes nós chegamos aqui para o que acontece no nosso dia a dia, falamos que nós não somos capazes, mas Deus não vai ouvir a minha oração. Exercita a sua fé no teu Deus. Exercita a fé aqui, ó, essa aqui é a bússola nossa. Exercita, porque, irmãos, ela nos relata que tudo é possível. Tudo é possível. Se tudo é possível, opa, é Ele que está me falando, né? O pastor Robson não acredita mais não. É Ele que está me falando. Tudo é possível a alguém. Se nós cremos, pô, fechou então. Então vamos começar a exercitar. Vamos exercitar a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, eu finalizo com uma conversa que nós estamos tendo hoje. Deixando na sua mente, vocês sabem que eu tenho que exercitar mais a minha fé. Porque, irmãos, eu tenho certeza de uma coisa. Acho que o momento de você exercitar ela, irmãos, não vai ter muralha na sua frente. Não vai ter nada que você não vai poder fazer com o Senhor. E te deu poder e autoridade. Não somente você crê. E nós temos que fazer tudo isso. Vamos fazer a diferença no meio da multidão. Vamos ser mais um na multidão. Vamos fazer a diferença. Vamos viver aquilo que a palavra nos ensina. Hoje as coisas são muito fáceis. Mas para quem quer viver o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, se prepara. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas das vezes as coisas vão vir de fora. Vai vir alguém esquecendo a bênção contigo. Imagina. Jesus sabendo que Judas ia trair. E ele deixava ele de amigo. E aí? Será que você está preparado para isso? Eu costumo falar para o meu esposo o seguinte: que as coisas não estão indo fora, não, porque a gente costuma falar que é mata, pensando, mas e agora quando as coisas dele é aquele que está do seu lado? Aquele que sempre pensa contigo, aí machuca, dói. Mas irmãos, nosso Senhor passou por tudo isso. Foi para ele, humilhado, para hoje eu e você estarmos aqui. Então, irmãos, creia que o impossível de Deus pode acontecer na sua vida. Saia daqui hoje, por isso na sua mente eu tenho que exercitar a minha fé no Senhor. Eu tenho que exercitar a minha fé no Senhor. Se Deus te prometeu, você vai cumprir. A minha esposa ali, Deus me prometeu um valor. Eu tinha 14 anos de idade. Deus usou uma senhora no meio da rua do nada falando comigo, como você se posicionar na presença do Senhor.
Deus ele vai preparar tudo na sua vida. Estamos aí para ralar. Quantos anos? 18 anos, né? Que uma não dessa para gravar essas coisas, né? O Facebook ajuda muita gente. Aleluia. Então nós estamos aí, passamos por dificuldades, passamos por lutas. Quem é casado sabe que não é fácil. Não é casado. Esse fala, eu vou casar com meu irmão, é bronca, luta, todos. Mas aí eu jogo isso lá, aí eu vou dizer uma coisa para os irmãos que aqui estão. O que seria de nós se não fosse essa doadora na nossa vida? Aleluia! Eu não poderia estar sentado aqui em cima se não fosse minha esposa que tem metade do meu ministério é ela. Tudo na noventa, né? E tem aquele valor de frustrado assim, uma hora lá por dentro, Deus não foi nada. Entendeu? Então não é fácil. Mas através da fé, da oração, nós estamos aqui de pé, Deus. E o Senhor tem feito maravilha na nossa vida. Eu fico maravilhado com o que Deus tem feito na minha vida, na vida dela. Ali, ó, minha bênção ali, ó. Não é que eu não era de sangue, não, mas eu atender Deus já era. Ali. Para quem não sabe, não sei se já deixou esse aqui, essa criança ela foi em relação. Mas o Senhor tem que trabalhar com ela. Eu tenho amor para essa criança. Uma vez a esposa do Leandro do quarto, chorando. Eu falei, não pudesse ir na frente dela, e também não poderia mostrar. E ela já estava malada, toda a família malada, essa criança não deixou de ter nada direto. E aí eu vi que você gosta da história. E ele se manteve dela no chão dentro do quarto. Aí eu falei assim, não para Deus, que essa criança passando por isso. Essa criança não tinha mais onde furar. Não tinha mais onde furar. Era todo dia, sabe? Mas através da nossa, aí está a glória de Deus.